E a gente tinha parado ontem no início da contração muscular, quando o estímulo, aquele estímulo nervoso, aquele estímulo elétrico, chega ao músculo. A gente conversou muito ontem sobre a formação desse estímulo. A gente entendeu que mesmo o estímulo voluntário, ele é pré-formado, às vezes cerca de 3 segundos antes da contração voluntária. E que os estímulos involuntários, eles são a soma de vários fatores que acabam gerando esse impulso. E a gente entendeu também que eu acho bem pertinente lembrar, porque tem a ver tanto com o que eu vou falar agora, como com bioenergética, que eu vou falar depois, sobre algumas leis da termodinâmica, que nada se perde, tudo se transforma. Inclusive, estímulos que são resposta à temperatura, ação, estímulos aversivos, equilíbrio, que se transformam no estímulo elétrico, que nesse estímulo elétrico, o neurônio, a nível do sistema nervoso, libera um estímulo químico, que é a acetilcolina, que no músculo esquelético vai virar um estímulo elétrico novamente. Esse estímulo elétrico vira um estímulo químico novamente, e aí vai ter a ação real do músculo, que é um estímulo mecânico. Aí o cara pode dizer, mas você disse que nada se perde, tudo se transforma. O estímulo mecânico continua sendo transformado. No caso, ele se transforma em calor, que é a produção térmica do corpo, e assim sucessivamente. Esse calor interage com o meio, etc. A gente tem aqui, novamente, né, o receptor de acetilcolina. Essa é outro tipo de imagem, eu mostrei para vocês em outro formato, né, um formato estrutural, dando destaque às partes que compõem esse receptor. Esse é o receptor nicotínico, é o receptor que está presente no músculo esquelético. Entendam que existem outros tipos de receptores de acetilcolina, como a gente falou no sistema nervoso central. O mais comum são os receptores muscarídeos. E mesmo dentro desses receptores muscarídeos tem isoformas diferentes que têm resultados diferentes, mostrando que normalmente é o receptor que interpreta o sinal. Não tem um sinal único que diga, faça isso. Um exemplo também é a adrenalina ou a noradrenalina. Em alguns sistemas ela promove um tipo de ação, em outros sistemas ela promove outro tipo de ação. Essa minha fala inicial é para chegar nessa imagem e mostrar os vários componentes que estão envolvidos na contração muscular. Tudo que eu falei está representado nessa imagem e agora a gente vai ver passo a passo. A soma de todos os estímulos, a vontade de contrair o músculo, certo? Eu peguei numa barra. Na hora que eu pego numa barra, eu tenho uma sensação do quanto aquele peso, do quanto tem de peso ali, do movimento que eu vou executar. Isso vira um estímulo elétrico que desce pelos grandes neurônios motores alfa. Os grandes neurônios motores alfa estão em contato com as fibras musculares, como a gente mostrou. Um neurônio despolariza várias fibras musculares. E ao chegar esse estímulo a nível de botão sináptico, vocês viram que é um estímulo elétrico, né? O que é que esse estímulo elétrico faz? Ele despolariza essa junta, esse botão sináptico, né? Que é a extremidade do axônio, que está em contato com o tecido muscular, abre canais de sódio. O canal de sódio permite que o sódio entre, diferente do que algumas pessoas acreditam. Não é o fato da membrana do axônio despolarizar que vai fazer com que a acetilcolina se mobilize até a junta neuromuscular, não. Quando começa a ter a repolarização, que a gente mostrou também, né, que voltam a abaixar a polaridade da membrana por causa da abertura dos canais de potássio, fica numa voltagem específica que abre canais de cálcio. O cálcio que entra nesse espaço é que ativa enzimas que mobilizam
a acetilcolina na direção da junta neuromuscular. Pessoal, eu poderia colocar várias enzimas que estão envolvidas nesse processo, porque tem enzima que mobiliza essa vesícula, tem enzima que transporta essa vesícula, tem enzima que acopla essa vesícula nessa membrana e tem proteínas que fazem com que essa vesícula volte. Em conjunto, essas enzimas são chamadas de sinepsinas. Mas, em conjunto, eu não vou detalhar nada, mas só para citar alguns exemplos, são V-shares que transportam e são T-shares que fazem com que essa acetilcolina seja liberada. Essa acetilcolina liberada, ela fica em contato com o tecido. Eu mostrei para vocês que essas enrugações se devem a um aumento da área de contato. Aqui eu vou ter os receptores de acetilcolina. A gente mostrou que são necessários 2 acetilcolinas para que tenha contato com as partes alfa desse receptor, que é a parte alfa que identifica o neurotransmissor. A gente mostrou que enquanto tiver acetilcolina aqui, essa membrana vai ser despolarizada. Tudo isso eu estou só juntando algumas coisas que a gente comentou na aula passada. A gente mostrou que enquanto tiver acetilcolina aqui, tem essa despolarização. Contudo, existem enzimas que removem essa acetilcolina daqui, que é a acetilcolinesterase, quebrando em colina para ser sintetizado de novo. A junção da acetilcolina, esse desenho, como alguns outros desenhos do McArdley, como eu mostrei ontem no fuso muscular, eles pecam por alguns detalhes. É um detalhe, mas seria mais indicado que tivesse uma acetilzinha colina aqui e outra aqui, mas é um detalhe. Essa acetilcolina permite que o receptor se abra, se afaste, que é a ação dos aminoácidos desse receptor quando está em contato com a acetilcolina. E como eu disse para vocês, ela não é um canal de sódio, ela é um canal catiônico. Ela tanto permite a saída de potássio como a entrada de sódio. Contudo, o sódio está movido por um gradiente tanto iônico como por um gradiente elétrico. Então, a entrada de sódio é bem maior do que a saída de potássio. Essa entrada de sódio na célula faz com que a célula despolarize. A despolarização da célula, eu mostrei para vocês a estrutura do músculo esquelético ontem, faz com que esse impulso se espalhe por toda a membrana próxima, né, e desça pelos túbulos T. No músculo esquelético, os túbulos T estão em íntima ligação com os retículos sarcoplasmáticos. Essa íntima ligação é chamada de tríade, porque no meio eu tenho o túbulo T, do outro lado, de cada lado dele, eu tenho um retículo sarcoplasmático. Não é assim em todo músculo, não. Só quem tem essa organização desse jeito, ipsilítere assim, é o músculo esquelético. A relação no músculo cardíaco é quase dessa forma, mas ainda vou ter essa distribuição não exatamente em cima das linhas Z, que foi o que eu disse para vocês que delimita o tamanho do sarcômero. E no músculo liso não é tão organizado assim, por isso que o músculo é chamado de liso. Ele não tem esse aspecto estriado como tem o músculo esquelético. O impulso nervoso desceu, certo? Esse impulso nervoso desceu. Existem canais que eu vou mostrar para vocês. Um canal que está nesse túbulo T e canais que estão no retículo sarcoplasmático que permitem a liberação do cálcio. A exemplo das outras estruturas que eu falei para vocês ontem, falamos muito do sistema nervoso central, o cálcio é o grande agente de ações intracelulares. No músculo esquelético, o cálcio vai se ligar a uma das proteínas que está fixada aos filamentos de actina, que a gente também mostrou a estrutura ontem, e vai fazer com que o sítio
ativo fica exposto. O simples fato desse sítio ativo ficar exposto mobiliza a cabeça de miosina, certo? A gente vai já mostrar detalhadamente cada uma dessas etapas. E a cabeça de miosina, quebrando um ATPase, faz um movimento mecânico. Eu preciso de um ATP pré-hidrolisado para que a cabeça de miosina quebre, se solte da actina. No meu tempo de estudante, a gente acreditava que o ATP fazia o movimento da cabeça de miosina. Hoje, lembrando que isso é uma teoria, né? Hoje, acredita-se que o ATP libera a cabeça de miosina da actina, que o movimento é uma interação simplesmente por configuração iônica, elétrica, que faz com que essa cabeça se atraia à actina. Um fato de um sítio estar exposto ao outro simplesmente atrai a cabeça. Também vou precisar de ATP para remover esse cálcio aqui, quando acabar a contração. A remoção desse cálcio é dependente de ATP por uma bomba que tem no retículo sacoplasmático chamado cerca. Essa bomba é um ATPase que coloca o ATP de volta no retículo sacoplasmático. E o músculo esquelético, diferente de outros músculos e diferente de outros tecidos, não depende do cálcio extracelular para se contrair. Ele depende só do cálcio que ele armazena. Basicamente, esse é o esquema simplificado do que leva à contração do músculo esquelético. Eu falei para vocês que tem canais. Falei para vocês que tem um canal aqui no túbulo T e tem um canal aqui no retículo sacoplasmático que permitem essa liberação do cálcio. Esses dois canais são esses aqui. A nível do túbulo T, eu tenho um canal de dihidropiridina, ou DHPR. Esse canal de DHPR ele está em íntima ligação com um canal que está presente no retículo sacoplasmático. Essa imagem aqui, ó, representa isso aqui, ó. Está em íntima ligação. No músculo esquelético, o canal de dihidropiridina, ele tem uma particularidade em relação aos canais de dihidropiridina do músculo cardíaco e músculo liso, por exemplo. Porque no músculo cardíaco e no músculo liso, o canal de dihidropiridina, ele depende de cálcio para que ele seja ativo. Então ele capta cálcio extracelular, lança um pouquinho de cálcio no canal de rianodina e o canal de rianodina libera o cálcio sacoplasmático. O nome dessa liberação é liberação de cálcio dependente de cálcio, certo? Só que eu falei para vocês que no músculo esquelético eu não dependo do cálcio extracelular. Então essa isoforma de canal, e agora vocês estão feras em saber o que é isoforma, vocês já entendem que é o mesmo gene que resulta numa proteína diferente. Essa isoforma de canal, ela não tem essa liberação química. Ela parece ter uma alteração mecânica. Quando esse túbulo T é despolarizado, ela muda o formato dela, muda seu formato, e essa mudança de formato, por fatores ainda não esclarecidos, se é contato mecânico ou se ela altera o meio próximo, faz com que o canal de rianodina abra. A maioria dos pesquisadores acredita que é interação mecânica, porque eles estão muito próximos, esses canais. Então a mudança conformacional dele acaba abrindo o outro canal. E esse outro canal, que é o canal de rianodina, libera o cálcio que está dentro do retículo sacoplasmático para fazer a interação entre actina e miosina.
Alguns detalhes que essa imagem traz também, essa imagem, se eu não me engano, é do Bernd Levy, né? Vocês reconhecem a imagem. Essa imagem é do Bernd Levy. Mostra o sistema de calcextrina, né, que tem dentro do retículo sarcoplasmático, que é responsável tanto por segurar esse cálcio dentro do retículo sarcoplasmático, como deixar ele próximo aos canais de rianodina. E essa imagem também nos traz a bomba de cálcio que eu falei para vocês, que é a cerca, que é uma ATPase. Aí ontem a gente falou um pouco sobre o rigor mortis, e a gente vê que o rigor mortis, a falta de ATP, a falta de produção biológica de ATP pelos sistemas energéticos, tanto vai impedir a desassociação da actina com a miosina, como vai impedir que esse cálcio saia do miócito e volte para o retículo sarcoplasmático. Eu preciso de ATP para interromper e para ter o processo contrátil, tanto para ter como para interromper o processo contrátil. Esse aqui é só um gráfico, pessoal, basicamente com a mesma imagem passada, mas mostrando uma associação entre a liberação do cálcio mioplasmático e a força de contração. Reparem que isso aqui é um evento, é que nem eu disse, vai tudo se transformando. O evento elétrico, se ele tivesse representado nessa imagem, estaria bem mais ou menos por aqui, ó. Eu tenho um evento elétrico, que é rápido, muito rápido. Eu tenho um evento químico, que não é tão rápido. E eu tenho um evento mecânico, que é o mais lento dos três. Então são três processos separados que muitas vezes as pessoas confundem, misturam tudo e não entendem que a despolarização ocorre um pouco antes do processo contrátil. Porque entre os dois processos ainda tem um evento químico, que é a liberação do cálcio. Enquanto os níveis de cálcio estiver alto, que essa imagem me mostra também, a minha força de contração continua alta também. Então o músculo e o tipo de fibra, eles têm características diferentes de remoção de cálcio e de ATPase. A famosa ATPase que eu falei na aula passada, que classifica o tipo de fibra de tipo 1 ou do tipo 2, é relacionado a essa desassociação associação com a ATP. Ok? Só ilustrando de novo, ó, túbulo T, canais de dihidropiridina, canais de rianodina, liberação do cálcio, a cerca, né, que coloca o cálcio de volta, e os sistemas terminais de calcextrina, que deixa o cálcio próximo ao canal de rianodina. No caso, uma pessoa que ela tem um déficit de cálcio na sua alimentação, pode prejudicar de alguma forma? A maior fonte de cálcio nossa somos nós mesmos, tá entendendo? A maior parte do cálcio intracelular, ele é do sistema de regeneração e degradação do tecido ósseo. É necessário, lógico, ter uma reposição de cálcio, mas mesmo se a gente pegar o fator extremo, que é a idade, onde vários sistemas fisiológicos ficam prejudicados, é difícil você repor cálcio. Mesmo você tomando cálcio puro, mesmo você tomando fontes de cálcio, o idoso ainda tem déficit de cálcio, porque esse sistema de liberação e recaptação de cálcio dos ossos está prejudicado. E também o transporte do cálcio, a assimilação do cálcio, depende de vários outros fatores fisiológicos. Eu estava conversando ontem com a Clerton e com alguns alunos sobre isso, que às vezes a gente pega eventos isolados e para pensar num contexto geral tem muitos fatores que intervêm. Tem muitos fatores que intervêm. O consumo de algumas substâncias, por exemplo, que tem peso molecular semelhante ao do cálcio, cria certa concorrência para o transporte do cálcio intracelular. A nível de músculo esquelético, talvez seja indiferente a suplementação de cálcio. Eu estou falando de forma sistêmica. Por que talvez seja indiferente? Porque o cálcio do músculo esquelético ele é intracelular. Ele está dentro da célula. E isso é outra coisa que confunde o aluno, porque
ele fica pensando, mas se o cálcio está dentro da célula, como é que eu tenho essa liberação de cálcio mioplasmática? Porque ele está dentro de uma organela dentro da célula. Esse cálcio não está dentro do mioplasma mesmo. Ele está separado como se fosse num saco que tem, entre outras funções, armazenar esse cálcio. A nível de contração talvez não faça diferença, mas a nível dos outros tecidos que precisam de cálcio extracelular, a diminuição do cálcio vai causar problema sim. Tranquilo? Dos dois. Mas tu está falando do processo de liberação do cálcio? Existem duas células que são especializadas nesse processo, os osteoclastos e osteoblastos. Um é responsável pela ressíntese, então, para o corpo, se você der condições para essa célula ficar mais ativa, é mais interessante do que suplementar com cálcio. E outra que é responsável pela degradação. Esse processo de degradação, ele é diário. Diariamente, essa célula está liberando cálcio extracelular. Você tem que ter fontes de cálcio na alimentação, mas elas não são tão determinantes, elas dependem de um contexto geral, para que você tenha realmente uma reabsorção de cálcio. Tranquilo? Mais alguma questão? Então tá aqui, pessoal, só para ilustrar, agora mostrando numa imagem aumentada, né? Aqui a gente tem um canal de dihidropiridina. Ele é um canal que está na membrana do túbulo T, ó. A gente pegou uma imagem bem grande, pegou uma imagem menor e agora a gente está mostrando só os canais mesmo. Especula-se que ele tem uma interação de contato, né, uma interação mecânica com o canal de rhianodina, isso no músculo esquelético. No músculo liso e no músculo cardíaco, ele abre, libera um pouquinho de cálcio, que o pessoal chama de faísca de cálcio, e essa faísca de cálcio ativa o canal de rhianodina. No músculo esquelético, não. Ele provavelmente altera sua configuração e abre. O canal de rhianodina sinaliza para a calcextrina liberar o cálcio. Esse cálcio já está próximo da abertura do canal e o cálcio é liberado. Isso aqui foi a configuração, foi tu mexendo, era para estar aqui em cima. Isso aqui é mostrando outra enzima importante pelo resgate desse cálcio, né? Vejam como o canal é bem estruturado. Eu preciso de uma bomba para botar esse cálcio para dentro, de volta, né? Eu preciso... Aí alguém pode perguntar, por que precisa de uma bomba? Por que eu preciso gastar ATP para colocar esse cálcio de volta para dentro? Porque mesmo em níveis altos, no mioplasma, em relação ao equilíbrio com o meio externo, os níveis não estão tão alterados. Então eu preciso gastar energia para tirar esse cálcio de dentro da célula. E eu tenho uma enzima que recebe esse cálcio, e eu tenho uma enzima que prende esse cálcio próximo ao retículo sacoplasmático, à saída da bomba do receptor de rhianodina. Essa imagem é bem bacana, que mostra que existe um ambiente intracelular, ó, no retículo sacoplasmático, lúmen do retículo sacoplasmático com enzimas que só estão dentro desse lúmen do retículo sacoplasmático. O exemplo que ele falou e mostra uma coisa interessante também, o que a gente chama de compartimentalização, né? Mesmo dentro do retículo, você tem áreas especializadas. A área do retículo está em íntimo contato com o túbulo T, a gente chama de cisterna terminal. E aí também eu tenho a calciclastrina, as proteínas que possibilitam uma otimização do fenômeno. Por exemplo, quando a gente vê a localização da PKA, das quinases em geral, ou de proteínas aí que sequestram cálcio, elas não estão dispersas. Algumas vezes estão,
mas na maioria das vezes elas estão ancoradas na região específica que vai ser utilizada. Então o óxido nítrico, por exemplo, ele está, a inossintase, ele está bem pertinho do local onde eu vou da guanilaticilase. Então, a inossintase produz óxido nítrico, o óxido nítrico já vai na guanilaticilase e ativa ela. Então é uma compartimentalização. Isso é muito importante no funcionamento da biologia celular. Isso não pode ser, digamos assim, negligenciado no entendimento, porque às vezes só uma mudança, uma translocação de uma proteína de um lado para o outro, ela continua ativa, só que ela estava numa cavéola, numa região do músculo liso ou de uma membrana qualquer. Se ela foi provocada por algum processo proteolítico, que tem mais de alguma subunidade dela, ela já pode perder a função. Então o gene está ativo, a expressão está normal, mas foi uma modificação pós-traducional. Depois dela traduzida, depois dela feita, eu tirei uma subunidade lá, por um proteassoma e eu mudei a função. Aí é o que a gente chama de metabolômica, é o funcionamento da proteína. Funcionamento da proteína. Porque ela pode estar gene normal, sendo expressa normal, ou seja, genética normal, genética normal, mas o funcionamento não está normal. São vários níveis de regulação da biologia celular que são importantes da gente se ater. É só pegando um termo que o Aclerto usou, que talvez tenha passado rápido, ele falou cavéola. Cavéola é o análogo do retículo sarcoplasmático no músculo liso. Aqui, né, uma imagem em micrografia eletrônica da tríade, né? Tríade eu disse para vocês que é esse contato íntimo dos túbulos T com os retículos sarcoplasmáticos e, consequentemente, dos canais de rianodina com o canal de dihidropiridina. Eles têm mais ou menos essa organização com um canal de dihidropiridina bem próximo a um canal de rianodina. Como mostra nessa imagem B, né? Cada rianodina no retículo sarcoplasmático está associada a 4 receptores de dihidropiridina do túbulo T. Por que consegue ter essa associação? Por causa da organização do músculo esquelético, do músculo estriado esquelético. A gente falou do controle motor, a gente falou do estímulo que é gerado, das possibilidades de mobilização desse estímulo, a gente falou da estrutura do músculo esquelético, a gente falou da despolarização, mostrou os eventos que levam à liberação do cálcio e a gente vai começar a falar da contração muscular. Lembrando sempre que a gente vai falar de contração a nível de miofibrila, é sempre importante ter essa diferenciação, visualizar onde estão acontecendo os eventos, entender que no músculo inteiro ele é composto de fascículos que eu mostrei para vocês, cada fascículo desse tem 150 fibras e cada fibra dessas tem inúmeras miofibrilas. Talvez a hipertrofia, talvez não, a hipertrofia é a adição de miofibrilas. Não é fácil de definir, como a gente vai conversar daqui a pouco, mas a hipertrofia é a adição de miofibrilas. Então, isso aqui eu falei. A função básica do músculo é gerar movimento. Movimento respiratório, movimento, vai parecer estranho, mas movimento estático. Por que eu estou falando movimento estático? Porque o músculo tem que se contrair para manter certas posturas do corpo da gente. E o movimento propriamente dito, que é quando eu aproximo uma parte mais móvel, geralmente distal, de uma parte mais estabilizada, geralmente mais proximal. Os livros antigos de cinesiologia chamavam essa parte de inserção e essa parte de origem. Os livros mais atuais não usam mais esses termos, usam origem proximal, aliás, inserção proximal e inserção distal. Um detalhe interessante é que normalmente a inserção de um músculo é próxima do eixo articular. Isso faz com que eu tenha uma resistência muito grande para levantar, diferente do que se essa inserção fosse aqui, por exemplo. Eu precisaria gerar menos força para subir
mas essa adaptação anatômica que a gente tem é para ter uma maior amplitude de movimento. Quando eu tenho uma inserção próximo do eixo, eu consigo ter uma amplitude de movimento maior. A maioria dos nossos músculos tem esse formato. Isso aqui eu apresentei para vocês ontem, né? Isso aqui é um filamento de actina. O filamento de actina, eu tenho a actina globulosa, né? Que é essa redondinha. Por dentro eu tenho a actina filamentar. E cobrindo a actina, até parece que estabilizando ela, eu tenho a tropomiosina. Eu acho que essa é a imagem mais ilustrativa, porque eu mostrei isso tudo separado para vocês ontem, né? E agora vocês estão vendo tudo junto. Aí veja o complexo que eu falei, ó. Troponina inibitória, troponina que tem alta afinidade com cálcio, troponina C, e troponina tropomiosina. O que é a troponina tropomiosina? É o que fixa as outras duas a tropomiosina, ó. Por isso que ela é troponina T, troponina tropomiosina. Ela fixa a tropomiosina, ó. Essa troponina inibitória estabiliza esse complexo em cima de um sítio que tem alta afinidade pela miosina. E a troponina C é quem tem alta afinidade pelo cálcio e pelo magnésio. Então, ó, eu tenho, aqui é um movimento de contração já acontecendo, né? Eu vou daqui a pouco mostrar o que é que acontece entre isso e isso, mas aqui tem um movimento de contração ocorrendo e mostra os eventos depois daquela liberação do cálcio pelo canal de rionodina. Eu tenho um aumento de cálcio no citossol, esse cálcio se fixa à troponina C, a troponina C se desloca, o que acaba expondo o sítio ativo, e o sítio ativo exposto, a cabeça de miosina se atrai a ele. Que é esse movimento aqui. Antes do cálcio estar presente no mioplasma, deixa eu ver se tem uma imagem aqui, tem não. Antes do cálcio estar presente no mioplasma, esse filamento de tropomiosina estava cobrindo esse espaço preto, certo? Estava cobrindo esse espaço preto. É esse espaço preto que tem alta afinidade pela cabeça de miosina. A simples posição desse espaço faz com que a cabeça de miosina suba e se fixe fortemente a esse espaço. Ontem eu conversei com vocês que não se sabe, pelo tamanho da estrutura, aonde é o sítio de ligação da cabeça densa, cabeça curta, né, da miosina. Mas provavelmente é aqui em cima. Lembram que eu falei isso? Provavelmente é aqui em cima. Então a simples exposição desse sítio faz com que a cabeça de miosina suba. O cálcio liga a troponina C altera sua conformação, mexe a tropomiosina, que é esse filamento aqui. Esse filamento estava cobrindo o sítio ativo da actina, e a exposição desse sítio ativo faz com que a miosina suba e tracione a actina na direção da linha M. É por isso que a gente passou aquele tempo todo mostrando cada estrutura do sarcômero para ninguém ficar perdido agora. Então aqui, ó, tem uma presença de cálcio, a troponina se atrai à actina, início da contração. Eu tenho o primeiro ciclo de deslizamento, onde essa cabeça faz esse movimento nesse sentido. Eu tenho um desligamento da actina, da miosina, e eu tenho um reinício do ciclo. Se eu ainda tiver o cálcio e se com a presença do cálcio essa zona ativa ainda estiver exposta. E essa imagem é a que é mais presente, né, nos livros de fisiologia. Eu tenho
O ciclo se inicia aqui, né? O músculo está relaxado por causa dos mecanismos regulatórios, por causa da troponina cobrindo o sítio ativo. Isso aqui é o início da contração. Eu tenho a quitina mais a miosina, com a miosina tendo a ATPase. Por que tem essa imagem aqui, pessoal? ADP mais fosfato. Porque eu tenho um ATP parcialmente hidrolisado na cabeça da miosina. Ele está quase quebrado, ele está parcialmente hidrolisado. O sítio é exposto, a miosina se acopla à quitina, que está representado nessa imagem com esse sinal de menos, dizendo que as duas estão juntas. Eu ainda tenho o ATP, o ADP, o ATP parcialmente hidrolisado, que é representado dessa forma, ADP mais fosfato livre. Eu tenho a quebra total desse ATP, que é o que vai fazer com que essa cabeça se separe da quitina. E eu falei para vocês, ó, é aqui que o ciclo para se eu não tiver ATP. Se eu tiver morto, por exemplo, não tiver mais uma via de produção de ATP, o ciclo para aqui e como as duas estruturas estão em contato, eu apresento o rigor mortis. Aqui ela se separa, eu tenho uma ATPase na cabeça da miosina, ela já